Hoje nós vamos entrevistar Tiago Toledo. Tiago é estudante de Direito, tem 23 anos, é candidato a deputado estadual pelo Avante. Tiago tem uma militância política como jovem, foi do PDT, hoje está no Avante, foi candidato a vereador em 2020 e teve uma votação expressiva para um candidato que estava iniciando a carreira política. E hoje o Tiago é candidato a deputado estadual pelo Avante, como já falei anteriormente. Tiago, quais são os seus principais pontos da sua plataforma política como candidato a deputado estadual? Primeiramente, Magela, eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que você é uma referência aqui, já lhe falei isso, tem o seu livro, você é um cara extremamente importante aqui no nosso estado e a comunicação agora com esse quadro, que vai fazer muito sucesso, porque eu já havia dito a você antes que Alagoas está carecendo de quadros, de espaços que debata de maneira mais profunda os problemas de Alagoas e a política de maneira geral. Mas veja, eu sou um jovem de 23 anos que participei da militância e da construção partidária durante 4 anos no PDT, partido que me formou ideologicamente, o partido que eu considero minha casa, mas que como a política tem dessas desavenças, dessas rupturas internas, eu tive que seguir um outro caminho, que foi o Avante, para disputar a eleição. E veja, quais os maiores quadros da minha proposta, assim? Eu vejo que a política primeiro é um diagnóstico, sabe, Magela? Eu vejo que a política alagoana ela está mofando e isso representa e reflete nos dramáticos índices sociais. A gente tem o maior índice de analfabetismo do país, o segundo maior em miséria. Enfim, a gente tem um estado que é dominado por famílias políticas. E esse é um quadro exposto, concreto, está estabelecido. Eles dividem o estado de Alagoas em feudos e fazem de tudo para manter esses feudos no seu controle. Aí por quê? Em vez de estar preocupado em entender como é que se gera emprego, como é que o Estado vai ser o indutor do desenvolvimento, como é que a gente vai potencializar os arranjos produtivos no sertão, no agreste, enfim, eles estão preocupados em manter unicamente o poder através de corrupções, né, de esquemas de corrupções e até por uma ganância, por status político para manter esse sobrenome e peso. Então, eu vejo que a gente tem que lançar um caminho, essa nova geração política, tem que lançar um caminho de contracultura. Primeiro, denunciando, fazendo esse diagnóstico que Alagoas não pode ser dividido em feudos e que essas famílias não podem mandar, que para você ser político, você tem que ter uma coisa, sobretudo, que é uma vocação, é você ter coragem, é você ter sensibilidade com o quadro social e querer avançar. E não simplesmente porque meu pai é político, eu vou ser político. Isso faz mal ao estado de Alagoas, isso faz mal aos estados do Brasil que tem essa cultura. Então, primeiro é mostrar isso para a sociedade, dizer que você não pode obter resultados diferentes com as mesmas práticas e elegendo as mesmas pessoas. A gente precisa obter resultados diferentes quando a gente tem posturas diferentes. E como essas posturas diferentes? É dando espaço a uma juventude que não está aí preocupada só em fazer campanha na base do dinheiro, na base da demagogia. Juventude que está compromissada com a educação, com o servidor público, sabe? Com as bandeiras que representam um Estado saudável e digno. Então, essa é a minha principal bandeira, é lançar uma contracultura denunciando essa política que tem feito muito mal às pessoas, que é a política da hereditariedade familiar, que é a política do poder pelo poder, e não a política pela vocação. Tiago, o eleitorado jovem, de 16 anos aos 30, por exemplo, eles, essa faixa da população e do eleitorado, imagino que sinta a necessidade de se comunicar com candidatos jovens que pense a juventude como protagonista de movimentos na sociedade, não só movimentos políticos, mas movimentos culturais, movimentos econômicos na sociedade que está em falta, né, em Alagoas, e muito menos no parlamento. Então, você tem como foco o seu trabalho em que área da juventude? Eu acho que as principais áreas da juventude é a geração de emprego. Acho que é a geração de emprego, porque a gente tem uma juventude que nem estuda nem trabalha. Eu acho que essa é a central. E a educação.
porque, assim como o Daci, que você conhece bem, a crise na educação é uma crise, não é uma crise, é um projeto, né? Então a gente tem que romper com esse projeto de crise na educação e valorizar os profissionais que fazem a educação acontecer, pensar e pegar como parâmetro os lugares que deu certo quando se refere à educação, para a gente poder avançar enquanto sociedade e pensar em futuros mais promissores. Então, veja, eu compreendo que essa juventude, que às vezes precisa ter uma comunicação maior com esse tipo de políticos ou pseudos políticos assim, que estão querendo ingressar na vida política, a gente precisa ter primeiro um diagnóstico disso também. Por que a juventude está anestesiada? A juventude está anestesiada, isso é um fato. A juventude não está participando dos movimentos sociais, a juventude ela não está participando dos partidos políticos, ela não tem uma compreensão coletiva e que ela é fundamental na construção do futuro, como foi na história. Você vê, os caras pintados, blá, blá, toda a história brasileira, quando teve um tipo de ruptura ou de mudança, foi a juventude como ponta de lança. E a juventude está vivendo uma eterna ressaca dos anos 80 e está totalmente anestesiada. Então, por que ela está anestesiada? Isso que a gente precisa ter em mente. É porque a política está se mostrando falha para elas. A política, depois da normalização dos escândalos de corrupção tudo mais, deixou de ser uma coisa atrativa da juventude e passou a ser uma coisa de só ter bandido, só ter mala e tudo mais. E eu não vou querer perder minha juventude contribuindo na construção política, porque ali só tem bandido, só tem gente mal intencionada. Então, o primeiro passo é a gente dar uma sinalização para essa juventude com decência. Primeiro, com decência, que a política, informando ela que a política é o espaço onde podem acontecer as grandes mudanças na sociedade. Que é através da política, que é a política que vai decidir o preço do feijão, que é a política que vai decidir se você vai ter uma universidade boa, pública ou não, se você vai ter uma escola pública boa ou não, vai ditar a mobilidade urbana por massa. Enfim, a política vai ditar toda uma sociedade. E aí eu trago para a reflexão desses jovens que ele tem que ocupar o espaço político, porque a política é um espaço de poder como qualquer outro, Magela, que não admite vácuo. Então, se essa juventude bem intencionada não está ocupando a política, eu tenho certeza que alguém vai estar ocupando. E aí, quem vai estar ocupando? Me parece que não tem esses compromissos em fazer essa mudança. Então, é dois atos. Informar, dar o exemplo de decência para essa juventude. Segundo, falar que você quer ou não, jovem, o espaço político é o espaço das grandes transformações sociais e você tem que ocupar esse espaço. Para você... pois não, continue. Não dá, Magela, para você ficar assim, como é chocante. A média nacional de acesso ao ensino superior no Brasil é de a cada 100 jovens, 18 têm acesso a uma matrícula no ensino superior. É um dado absolutamente desprezível e mostra um retrato da sociedade. Se você for pegar em Alagoas, a cada 100 jovens alagoanos, apenas 14 têm acesso a uma matrícula no ensino superior. Ou seja, isso diz muita coisa, não diz não, Magela? Muito, muito. É exatamente esse foco da educação e da participação da juventude nos movimentos que lutam por melhor qualidade da educação, por melhor condição de trabalho para os professores, os profissionais de educação. O que você pretende fazer junto para conscientizar nesse período, são 42 dias até o dia da eleição, para se inserir junto aos jovens estudantes de Alagoas e convencê-los a votar na sua candidatura? Magela, foi feita uma pergunta dessa para mim na hora que a gente estava fazendo a reunião de coordenação dos próximos 15 dias de campanha. E eu falei o seguinte, onde tiver, aí você vai viajar, e muita pessoa me pergunta, você vai viajar o estado todo? Como é? Primeiro que a gente não tem essa estrutura financeira para poder fazer isso. Mas segundo que a gente tem uma prioridade. Qual é essa prioridade, Magela? Visitar todos os municípios que tiver Instituto Federal e Universidade Federal. Porque aí está o ouro. Ali está o voto consciente. Ali está uma juventude capacitada. E essa mensagem vai ser para esses jovens que estão na academia e que têm clareza de que a gente precisa ter uma mudança para um novo, mas não esse novo difuso, esse novo sem opinião, esse novo que acaba corroborando com essas ideias mais fascistas, essas ideias liberais,
mas para um novo, com conteúdo que primeiro tem esse diagnóstico de como é podre, infelizmente, ainda a política alagoana e como é que a gente dá um norte diferente nisso. Então, um deputado, Magela, ele tem o papel de fiscalizar, esse é um papel muito central, onde anda a verba pública, o dinheiro, e outro, fiscalizar o governo estadual, e outro, de legislar. Mas eu acho que o papel mais importante de um deputado, sobretudo no mandato da gente, é exercer uma liderança que politize, uma liderança que informe pedagogicamente os problemas e como é que a gente vai sair disso. Então, eu tenho certeza que eu vou conseguir tocar esses jovens, Magelo, quando eu falar que é um absurdo a gente ter um quadro onde, no estado de Alagoas, de cada 100 jovens como ele, 18 tem acesso, 14 têm acesso à universidade, a um ensino superior. Isso é alarmante. A gente tem uma juventude que não estuda e que não trabalha, que não tem uma capacitação e que não tem o direito ao primeiro emprego. Enfim, esse é o quadro de Alagoas. A gente tem o maior índice de analfabetismo do país. Quando a gente fala isso, pode parecer bravato, pode parecer até uma cartilha, mas isso pesa muito na vida das pessoas. E esses jovens sabem que pesa e sabem as consequências disso. Então, a gente vai caminhar nessas universidades dando uma mensagem de esperança, que tem uma candidatura que pode representar eles com coragem, com independência, coragem para enfrentar esses inimigos de Alagoas, que são muitos na política alagoana, para falar o que tem que ser falado, para enfrentar o que tem que ser enfrentado e para valorizar, mandar essa mensagem de valorização do serviço público, da educação de qualidade, do acesso a emprego, porque, veja, Marcelo, Alagoas tem a questão do turismo. Vou dar só um exemplo na questão econômica. Então, o que é comum dos deputados, dos líderes políticos que falar? Que o turismo é a grande joia de Alagoas e que a gente precisa valorizar o turismo e só isso. Isso é a geração de emprego de Alagoas. O que está totalmente errado. A gente tem um grande potencial turístico, tem que ser valorizado, tem que explorar o máximo que tiver dele. Mas, peraí, e como é que fica o cara lá de Ouro Branco? E como é que fica lá o cara do Agreste, de determinada área, de determinado município do Agreste, que não tem essa ascensão, essa vocação para o turismo? A gente tem que fazer um estudo e potencializar os arranjos produtivos de lá, para a gente conseguir gerar emprego e para que essa juventude não fique a mercê ou de cargo político ou de ter que abandonar sua família e sua história nesses municípios para ir para a capital atrás de emprego. Então, a gente precisa pensar o estado como um todo. Quais são as potencialidades do estado de Alagoas e vamos fomentar essas potencialidades para gerar emprego para essa juventude, para gerar cultura para essa juventude e para gerar uma esperança que, infelizmente, o Estado está muito carente de esperança e dias melhores aqui, Magelo. Ô, Tiago, queria só que você ajeitasse aí o seu telefone, que de vez em quando ele foge o sinal. Assim? Não, na verdade é o som, né? Não sei se fica mais próximo. Melhorou? Tá melhor, Magelo? Melhorou agora melhorou bastante. Não Tiago, ficou. Mas deu para pegar a mensagem, não? Deu. Cortou alguma coisa, mas deu. No fundamental deu. Tiago, você se considera ou se reivindica um candidato a deputado estadual de esquerda, de centro ou de centro-esquerda? De esquerda. De esquerda. Sou um candidato a deputado estadual de esquerda aqui para Alagoas. Você teria mais... De esquerda... Pois não. Não, de esquerda porque são princípios, né? Eu não tenho como fugir. O meu campo é o campo que combate a desigualdade social. O meu campo é o campo que respeita a diversidade, a pluralidade de pensamentos. Então, eu estou muito bem demarcado no campo da esquerda aqui em Alagoas, sem sombra de dúvidas. Agora, isso significa, Magela, que eu não converso com o centro e com a direita, não. Eu quero conversar com todo mundo, com a juventude toda, porque, independente de esquerda e de direita, as pessoas estão precisando de emprego, as pessoas estão precisando de acesso à universidade, as pessoas estão precisando de educação de qualidade, enfim. Então, minha mensagem vai nesse sentido. Eu sou um cara, ideologicamente, no campo da esquerda, por tudo que represento de valores e de posições, né, como eu havia dito. Agora, que evidentemente eu tenho que brigar para falar com o brasileiro, com o alagoano real, não o alagoano oficial, que tem ainda essa mordomia de debater política mais profundamente. Eu quero falar com o alagoano real, aquele que está na margem da sociedade
E eu quero transmitir essa mensagem de esperança para ele. Maceió, para você, é o principal campo de luta para obter o seu maior percentual de votos? Minha grande esperança está aqui na capital, né? Eu nasci e me criei aqui em Maceió. Venho de uma eleição a vereador, como você bem colocou, em 2020, uma eleição que a gente surpreendeu muita gente. Não surpreendeu a gente porque a gente sabia da determinação, a gente sabia da mensagem que a gente estava levando, a gente sabia que apesar do processo eleitoral ser muito desleal conosco, na questão financeira, da estrutura, enfim, compra de voto que existe, compra de líder comunitário, a gente fez uma campanha com muito amor, sabe, Magela? E a gente conseguiu conquistar uma juventude aqui em Maceió. E não vai ser diferente, a gente vai conquistar essa juventude de Maceió, só que agora ampliando, com todas as nossas limitações que eu havia dito aqui, financeiras, de poder visitar outros municípios, né? De ter uma equipe, enfim. Mas a gente vai focar aqui na capital, até porque se não conseguir o êxito, que eu acho que pode acontecer, tem a eleição de 2024 também. Quem sabe a gente não se lança vereador de Maceió aqui, com chances reais de entrar. Bom, Tiago, para encerrar, você tem aí à sua disposição o tempo para fazer as suas considerações finais. Magela, eu agradecer novamente esse espaço, eu queria agradecer novamente esse espaço, dizer que está na hora da gente acabar com essa política de intermediários, né? Não é o político falando com as pessoas, é o político falando com líderes comunitários ou com vereadores comprados, infelizmente, para obter essa quantidade de votos que já são mapeadas. Então, um deputado estadual ele começa a eleição já na planilha com quantos votos ele precisa e com quantos votos ele vai ter. Não porque ele passa uma mensagem para as pessoas de esperança, enfim, de projetos, mas porque ele fala com intermediários, ele compra intermediários, e essa é a política que tem feito muito mal às pessoas. O que eu estou propondo é que a gente faça diferente, é que a gente faça a política da minha voz chegar diretamente às pessoas, sem intermediários, até porque a política se constrói assim, se conquista através de vocação e não através de dinheiro. Então, a minha mensagem é que pode contar comigo, enfim, seja quem for, pode contar comigo na questão da independência, que eu sempre fui, a questão de ter posicionamentos. Eu não sou um cara que vou ficar em cima do muro para agradar um ao outro. Eu tenho meus posicionamentos, eu tenho minhas posições, certo? Que já estão enraizadas. Claro que a gente pode se adequar e mudar, faz parte da maturidade, mas jamais porque alguém está me convencendo de alguma forma que não seja da ideia. Então, assim, conte com coragem, conte com a nova juventude. Eu queria fazer até uma reflexão. O campo progressista no estado de Alagoas, Magela, ele tem as mesmas figuras há 30 anos, sabe? Há 25 anos, 30 anos. Então, é o momento da gente dar uma oxigenada no campo progressista aqui em Alagoas. É a hora da gente dar oportunidade a esses jovens. É o caso da Tecanão, uma vereadora de Maceió, que tem feito um papel muito importante. Essa nova geração que está só esperando essa oportunidade para exercer uma liderança política que as pessoas estão precisando aqui no estado de Alagoas. Bom, eu quero agradecer a sua participação, Tiago, e lhe desejar sucesso na sua caminhada para chegar à Assembleia Legislativa de Alagoas. Um abraço. Quem agradece sou eu, Magela. Forte abraço, viu? Outro.